Capítulo 9 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o duelo à meia-noite. Harry jamais acreditara que fosse encontrar um garoto que ele detestasse mais do que Duda, mas isto foi antes de conhecer Draco. Os alunos do primeiro ano da Grifinória, porém, só tinham uma aula com os da Sonserina, a de poções. Por isso não precisavam aturar Draco por muito tempo, ou pelo menos não precisavam até verem um aviso pregado na sala comunal da Grifinória, que fez todos gemerem. As aulas de voo começariam na quinta-feira, e os alunos das casas aprenderiam juntos. Típico, disse Harry desanimado. É o que eu sempre quis, fazer papel de palhaço montado numa vassoura na frente do Draco. Ele estivera ansioso para aprender a voar, mais do que qualquer outra coisa. Ai, gente, deve ser top demais. Dirigir carro já é bom. Agora imagina voar numa vassoura. Deve ser super mega desconfortável, né? Mas deve ser muito top voar. Você não sabe se vai fazer papel de palhaço, disse Rony sensato. Em todo caso, sei que Draco vive falando que é bom em quadribol, mas aposto que é conversa fiada. Draco, sem dúvida, falava muito de voos. Queixava-se em voz alta que os alunos do primeiro ano nunca entraram para o time de quadribol e se gabava em longas histórias que sempre pareciam terminar com ele escapando por um triz dos trouxas de helicópteros. Ai, esse menino é metido demais, hein? Sabe aquelas pessoas que começam a fala as coisas bem alto, assim, que é pra todo mundo ouvir? Eu já conheci gente assim, vocês já conheceram? Nossa, é muito dá uma... cansa, sabe? Esse tipo de pessoa cansa. Mas ele não era o único. Pelo que Seamus Finnegan contava, ele passava a maior parte da infância voando pelo campo, montado numa vassoura. Até Rony contava, para quem quisesse ouvir, sobre a vez em que ele quase batera numa asa delta, montando na velha vassoura de Carlinhos. Todos os garotos de famílias de bruxos falavam o tempo todo de quadribol. É igual ao futebol, né? Para nós aqui era o quadribol para eles. Rony já tivera uma grande discussão sobre futebol com Dino Thomas, que também usava o dormitório deles. Rony não via nada excitante em um jogo em que ninguém podia voar e só tinha uma bola. Harry surpreendera Rony cutucando o pôster em que Dino aparecia com o time de futebol de West Ham, tentando fazer os jogadores se mexerem. Neville nunca andara de vassoura na vida, porque a avó nunca o deixara chegar perto de uma. No fundo, Harry achava que ela estava certíssima, porque Neville conseguira sofrer um número impressionante de acidentes, mesmo com os 2 pés no chão. O Neville parece que é desastrado de natureza. Hermione Granger estava quase tão nervosa quanto Neville com a ideia de voar. Isto não era coisa que se aprendesse de cor em um livro, não que ela não tivesse tentado. No café da manhã da quinta-feira, deu um cansaço neles falando sobre macetes de voo que lera em um livro da biblioteca, chamado Quadribol através dos séculos. Neville praticamente se pendurava em cada palavra que ela dizia, desesperado para aprender qualquer coisa que o ajudasse a segurar na vassoura mais tarde. Mas todos os outros ficaram muito felizes quando a conferência de Hermione foi interrompida pela chegada do correio. Harry não recebera nenhuma carta desde o bilhete de Hagrid. Uma coisa que Draco não demorara nada a notar, é claro. A coruja de Draco estava sempre lhe trazendo de casa pacotes de doces, que ele abria fazendo farol na mesa da Sonserina. Uma coruja de curral trouxe para Neville um pacotinho da avó. Ele o abriu excitado e mostrou a todos uma bolinha de vidro do tamanho de uma bola de gude grande, que parecia cheia de fumaça branca. É um lembrol, explicou ele. Vovó sabe que eu sou esquecido. Isso serve para avisar que a gente esqueceu de fazer alguma coisa. Olhe, aperte assim e ele fica vermelho. Ah, e ficou sem graça porque o lembrol de repente emitiu uma luz escarlate. Você esqueceu de alguma coisa. Neville estava tentando se lembrar do que esquecera, quando Draco, que ia passando pela mesa da Grifinória, arrancou o lembrol de sua mão. Harry e Rony puseram-se imediatamente de pé. Andavam querendo um motivo para brigar com Draco, mas a professora Minerva, que era capaz de identificar uma confusão mais depressa do que qualquer outro professor da escola, num segundo estava lá. O que é que está acontecendo? Draco tirou o meu lembrol, professora.
Mal-humorado, Draco mais do que depressa largou o lembrol na mesa. Só estava olhando, falou, e saiu de fininho com Crabbe e Goyle. Ai, dá uma vontade mesmo de ver o Harry e o Rony dando o que o Draco merece com esse Crabbe, com esse Goyle enjoado também, fica fazendo bullying com todo mundo. Às 3h30, naquela tarde, Harry, Rony e os outros garotos da Grifinória desceram correndo as escadas que levavam para fora do castelo para a primeira aula de voo. Era um dia claro com uma brisa fresca e a grama ondeava pelas encostas sob seus pés ao caminhar em direção a um gramado plano que havia do lado oposto da Floresta Proibida, cujas árvores balançavam sinistramente à distância. Os garotos da Sonserina já estavam lá, bem como as 20 vassouras arrumadas em fileiras no chão. Harry ouvira Fred e George Weasley se queixarem das vassouras da escola, dizendo que havia umas que começavam a vibrar quando voavam muito alto, ou sempre repuxavam ligeiramente para a esquerda. A professora, Madame Hook, chegou. Tinha cabelos curtos e grisalhos e olhos amarelos como os de um falcão. Vamos, o que é que estão esperando? Perguntou com rispidez. Cada um ao lado de uma vassoura. Vamos, andem logo. Harry olhou para a vassoura. Era velha e tinha algumas palhas espetadas para fora em ângulos estranhos. Estiquem a mão direita sobre a vassoura, mandou Madame Hook diante deles, e digam em pé. Em pé, gritaram todos. A vassoura de Harry pulou imediatamente para sua mão, mas foi uma das poucas que fez isso. A de Hermione Granger simplesmente se virou no chão e a de Neville nem se mexeu. Talvez as vassouras, como os cavalos, percebessem quando a pessoa estava com medo, pensou Harry. Havia um tremor na voz de Neville que dizia com demasiada clareza que ele queria manter os pés no chão. Madame Hook, em seguida, mostrou-lhes como montar as vassouras sem escorregar pela outra extremidade, e passou pelas fileiras de alunos, corrigindo a maneira de segurá-las. Harry e Rony ficaram contentes quando ela disse a Draco que ele segurava a vassoura errado havia anos. Bem feito! Agora, quando eu apitar, deem um impulso forte com os pés, disse a professora. Mantenham as vassouras firmes, saiam alguns centímetros do chão e voltem a descer, curvando o corpo um pouco para a frente. Quando eu apitar, 3, 2... Mas Neville, nervoso, assustado e com medo que a vassoura o largasse no chão, deu um impulso forte, antes mesmo do apito tocar os lábios da Madame Hook. Volte, menino! Gritou ela, mas Neville subiu como uma rolha que sai sob pressão da garrafa. Isso aqui é uma cena que eu não entendo no filme, que não faz sentido pra mim no filme. Porque no filme, ela disse 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, não lembro. Ela apita e o Neville sobe. E ela manda ele voltar. Ué, mas não era pra subir quando você apitasse? Por que você tá mandando o menino voltar? Quando eu apitar, eu quero que cada um dê um impulso bem forte com os pés. Quando eu apitar, 3, 2... Senhor Longbottom. Já que no livro, faz mais sentido. Porque eles levantam antes dela apitar. Por isso que ela manda ele voltar. Agora no filme, gente, não faz sentido nenhum. Ela apita, é para ir depois de apitar, o menino levanta, mas não pode. Só ele que levanta, ele tem que voltar. Enfim, aqui fez mais sentido. Neville subiu como uma rolha que sai sob pressão da garrafa. 4 metros, 6 metros. Harry viu a cara de Neville branca de medo, espiando para o chão enquanto ganhava altura. Viu-o exclamar, escorregar de lado para fora da vassoura e... Pumba! Um baque surdo, um ruído de fratura e Neville caído de borco na grama. Estatelado. Gente, tem tanta palavra diferente que eu não conheço aqui que eu penso o povo vai achar que eu tô lendo errado. Mas não, é isso aqui mesmo, tá? Bumba. Quem que usa bumba pra dizer que o menino caiu? E borco, gente, caído de borco, eu não sei o que é caído de borco. Deve ser caído de cara, de frente, de bruço, não sei. Sua vassoura continuou a subir cada vez mais alto e começou a flutuar sem pressa em direção à Floresta Proibida e desapareceu de vista. Madame Hook se debruçou sobre Neville, o rosto tão branco quanto dele. Pulso quebrado, Harry ouviu-a murmurar. Vamos, menino, levante-se. Virou-se para o restante da classe. Nenhum de vocês vai se mexer enquanto leva este menino ao hospital. Deixem as vassouras onde estão ou vão ser expulsos de Hogwarts antes de poderem dizer quadribol. Vamos, querido.
Neville, o rosto manchado de lágrimas, segurando o pulso, saiu mancando em companhia de Madame Hook, que o abraçava pelos ombros. Gente, até agora, o Neville já perdeu o sapo dele. O Neville já derreteu o caldeirão, a ala de poções, e ficou com furúnculo por causa disso, que a poção pegou nele. O Neville saiu voando na vassoura muito rápido, caiu, quebrou o pulso. Gente, nós só estamos no capítulo... Eles acabaram... Eu ia dizer que nós estamos no capítulo 9, né? 9, é. Mas não é todos esses capítulos que eles estão em Hogwarts, não. Eles acabaram de chegar e o menino já... 3 coisas, gente. E sem falar que ele tem um lembrol que tá mostrando que ele esqueceu uma coisa e ele não lembra o que é. Gente, o Neville... É muito engraçado, viu? Assim que se distanciaram e ficaram fora do campo de audição da classe, Draco caiu na gargalhada. Só pra variar, né? Vocês viram a cara dele, o panaca? Os outros alunos da Sonserina fizeram coro. Cala a boca, Draco, retrucou Parvati Patil. Defendendo Neville? Disse Pansy Parkinson, uma aluna da Sonserina de feições duras. Nunca pensei que você gostasse de manteiguinhas derretidas, Parvati. Olhe, disse Draco, atirando-se para a frente e recolhendo alguma coisa na grama. É aquela porcaria que a avó do Neville mandou. O lembrol cintilou ao sol quando o garoto ergueu. Me dá isso aqui, Draco, falou Harry em voz baixa. Todos pararam de conversar para espiar. Draco soltou uma risadinha malvada. Acho que vou deixá-la em algum lugar para o Neville apanhar. Que tal em cima de uma árvore? Me dá isso aqui, berrou Harry. Mas Draco montara na vassoura e saíra voando. Ele não mentira, sabia voar bem. E planando ao nível dos ramos mais altos de um carvalho, desafiou. Venha buscar, Potter. Harry agarrou a vassoura. Não! Gritou Hermione Granger. Madame Hook disse para a gente não se mexer, vocês vão se meter numa enrascada. Harry não lhe deu atenção. O sangue palpitava em suas orelhas. E montou a vassoura. Deu um impulso com força e subiu. Subiu alto. O ar passou veloz pelo seu cabelo e as suas vestes se agitaram com força para trás. E numa onda de feroz alegria, ele percebeu que encontrara alguma coisa que era capaz de fazer sem ninguém lhe ensinar. Isso era fácil, era maravilhoso. Puxou a vassoura para o alto para subir ainda mais e ouviu gritos e exclamações das garotas lá no chão e um viva de admiração de Rony. Virou a vassoura com um gesto brusco, ficando de frente para Draco, que planava no ar. O garoto estava abobalhado. Ninguém esperava que o Harry soubesse voar, né? Me dá isso aqui, mandou Harry, ou vou derrubar você dessa vassoura. Ah, é? Retrucou Draco, tentando caçoar, mas parecendo preocupado. Harry, de alguma maneira, sabia o que fazer. Curvou-se para a frente, segurou a vassoura com firmeza com as 2 mãos e ela disparou na direção de Draco como uma lança. Draco só conseguiu escapar por um triz. Harry fez uma curva fechada e manteve a vassoura firme. Algumas pessoas no chão aplaudiram. É talento natural, né? Tem gente que nasce com talento para algumas coisas. E ele nasceu com talento natural para quadribol. Aqui não tem Crabbe nem Goyle para salvar sua pele, Draco, berrou Harry. Gente, o Harry, ele tem um ímpeto assim, eu gosto dessas atitudes dele. Ele não tem medo, não. Ele enfrenta mesmo todo mundo. O mesmo pensamento parecia ter ocorrido a Draco. Apanhe se puder, então, gritou Draco, atirou a bolinha de cristal no ar e voltou para o chão. Harry viu, como se fosse em câmera lenta, a bolinha subir no ar e começar a cair. Ele se curvou para frente e apontou o cabo da vassoura para baixo. No instante seguinte, estava ganhando velocidade num mergulho quase vertical, apostando corrida com a bolinha. O vento assobiava em suas orelhas, misturando os gritos das pessoas que olhavam. Ele esticou a mão. A uns 30 centímetros do solo, agarrou. Gente, 30 centímetros não dá tempo de você parar. 30 centímetros é muito pouco, é isso aqui. Ele ia se estabanar no chão, bater de cara no chão com a vassoura. Vamos continuar para saber o que aconteceu. A uns 30 centímetros do chão, agarrou-a, bem em tempo de levar a vassoura à posição vertical, e caiu suavemente na grama com o lembrol, salvo e seguro na mão. Ah, não, ela podia ter falado alguns centímetros a mais. 30 centímetros é muito pouco para ele cair suavemente assim, mas tudo bem, é ficção.
Vamos acreditar que é possível. Harry Potter. Ele perdeu a animação mais depressa do que quando mergulhara. A professora Minerva vinha correndo em direção à turma. Ele se levantou tremendo. Nunca! Em todo o tempo que estou em Hogwarts, a professora Minerva quase perdeu a fala de espanto e seus óculos cintilavam sem parar. Como é que você se atreve? Podia ter partido o pescoço. Não foi culpa dele, professora. Calada, senhorita Patil. Mas o Draco... Chega, Sr. Weasley. Potter, me acompanhe agora. Harry viu as caras vitoriosas de Draco, Crabbe e Goyle e sair acompanhado da professora Minerva, que seguiu para o castelo. Ia ser expulso. Sabia. Queria dizer alguma coisa para se defender, mas parecia ter acontecido alguma coisa com sua voz. A professora Minerva caminhava decidida, sem nem olhar para trás. Ele tinha que correr para acompanhar seu passo. Agora se enrascara. Não tinha durado nem 2 semanas. Estaria fazendo as malas dali a 10 minutos. Que iria dizer aos Dursley quando ele aparecesse à porta da casa? Subiram os degraus da entrada. Subiram a escadaria de mármore. E a professora Minerva continuava a não dizer nada. Encarava portas e marchava pelos corredores com Harry, trotando infeliz atrás dela. Talvez ela o levasse a Dumbledore. Pensou em Hagrid, aluno expulso, a quem tinham permitido continuar na escola como guarda-caça. Talvez virasse assistente de Hagrid. Seu estômago revirava só de pensar, observando Ron e os outros se tornarem bruxos enquanto ele andava pela propriedade carregando a bolsa de Hagrid. A professora Minerva parou à porta de uma sala de aula, abriu a porta e meteu a cabeça para dentro. Com licença, professor Flitwick, posso pedir o Wood emprestado por um instante? Wood? Pensou Harry intrigado. Wood seria alguma coisa que ela ia usar para castigá-lo? Mas Wood, afinal, era uma pessoa. Um menino forte do 5º ano, que saiu da sala de Flitwick parecendo confuso. Vocês dois me sigam, disse a professora Minerva, e continuaram todos pelo corredor, Wood examinando Harry com curiosidade. Entrem. A professora Minerva indicou uma sala de aula que estava vazia, exceto por Pirraça, que se ocupava em escrever palavrões no quadro negro. Fora, Pirraça, ordenou ela. Pirraça tirou o giz em uma cesta, produzindo um eco metálico e alto, e saiu xingando a professora Minerva. Bateu a porta atrás dele e virou-se para encarar os 2 garotos. Harry Potter, este é Olívio Wood. Olívio, encontrei um apanhador para você. A expressão de Olívio mudou de confusão para prazer. Está falando sério, professora? Certíssimo, resumiu a professora Minerva. O menino tem um talento natural. Eu nunca vi nada parecido. Foi a primeira vez que montou numa vassoura, Harry? Harry confirmou com a cabeça. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas parecia que não estava sendo expulso e começou a recuperar um pouco a sensibilidade nas pernas. Ele apanhou aquela coisa com a mão depois de um mergulho de mais de 15 metros. A professora Minerva contou a Wood. Não sofreu um único arranhão. Nem Carlinhos Weasley seria capaz de fazer igual. Ou seja, irmão do Rony, Carlinhos Weasley, que cuida de dragões, trabalha com dragões. Ele foi um apanhador no time de quadribol na época que ele estudou em Hogwarts. Olívio parecia agora alguém cujos sonhos tinham virado realidade, todos ao mesmo tempo. Você já assistiu a um jogo de quadribol, Potter? Perguntou excitado. Wood é o capitão do time da Grifinória, explicou a professora Minerva. E tem um físico perfeito para um apanhador, acrescentou Olívio, agora andando à volta de Harry examinando-o. Leve, veloz. Vamos ter de arranjar uma vassoura decente para ele, professora. Uma Nimbus 2000 ou uma Clean Swap 7, na minha opinião. Vou conversar com o professor Dumbledore e ver se podemos contornar o regulamento para o 1º ano. Deus sabe que precisamos de um time melhor do que o do ano passado. Esmagado naquele último jogo contra os Sonserinos. Mal consegui encarar Severo Snape durante semanas. A professora Minerva espiou Harry com severidade por cima dos óculos. Quero ouvir falar que você está treinando com vontade, Potter, ou posso mudar de ideia quanto ao castigo que merece. Então, inesperadamente, ela sorriu. Seu pai teria ficado orgulhoso. Era um excelente jogador de quadribol. Ah, não foi a Hermione que falou pra ele, que mostrou pra ele que o pai dele era um jogador de quadribol. Foi a professora Minerva. Você está brincando. Era a hora do jantar.
Harry acabara de contar a Rony o que acontecera quando deixara os jardins da propriedade com a professora Minerva. Rony tinha um pedaço de bife e pastelão de rins. Pastelão de rins? Eca. A meio caminho da boca, mas esqueceu o que estava fazendo. Apanhador? Exclamou. Mas os alunos do primeiro ano nunca... Você vai ser o jogador da casa mais novo do último século, completou Harry, enfiando o pastelão na boca. Sentia-se particularmente faminto depois da agitação da tarde. Olívio me disse. Rony estava tão admirado, tão impressionado, que ficou ali sentado de boca aberta para Harry. Vou começar a treinar na próxima semana, anunciou Harry. Só não conte a ninguém, Olívio quer fazer segredo. Fred e George Weasley entraram nesse momento no salão. Viram Harry e foram depressa falar com ele. Grande lance, falou George em voz baixa. Olívio nos contou. Estamos no time também, batedores. Sabe de uma coisa? Tenho certeza de que vamos ganhar a taça de quadribol deste ano, disse Fred. Não ganhamos desde que Carlinhos terminou a escola, mas o time deste ano vai ser brilhante. Você deve ser bom, Harry. Olívio estava quase dando pulinhos quando nos contou. Em todo caso, temos que ir. Lino Jordan acha que encontrou uma nova passagem secreta para sair da escola. Fred e George mal tinham desaparecido quando alguém menos bem-vindo apareceu. Draco, ladeado por Crabbe e Goyle. Comendo a última refeição, Harry? Quando vai pegar o trem de volta para a terra dos trouxas? Você está bem mais corajoso agora que voltou ao chão e está apanhado por seus amiguinhos, disse Harry tranquilo. Ai, eu adoro, gente, toda vez que o Harry dá uma assim a alguém. Não havia nada inho em Crabbe nem Goyle, mas como a mesa principal estava repleta de professores, os garotos só podiam estalar as juntas e fazer cara feia. Enfrento você a qualquer hora sozinho, disse Draco. Hoje à noite, se você quiser. Duelo de bruxos, só varinhas, sem contato. Que foi? Nunca ouviu falar de duelo de bruxos, suponho? Claro que já, respondeu Rony virando-se. Vou ser o padrinho dele. Quem vai ser o seu? Draco mirou Crabbe e Goyle medindo-os. Crabbe, meia-noite está bem? Nos encontramos na sala de troféus. Está sempre destrancada. Quando Draco foi embora, Rony e Harry se entreolharam. O que é um duelo de bruxos? Perguntou Harry. E o que você quis dizer quando se ofereceu para ser meu padrinho? Bom, o padrinho fica lá para tomar o seu lugar se você morrer, disse Rony com displicência, começando finalmente a comer o pastelão frio. Surpreendendo a expressão no rosto de Harry, acrescentou bem depressa. Mas as pessoas só morrem em duelos de verdade, sabe? Com bruxos de verdade. O máximo que você e o Draco conseguirão fazer será atirar fagulhas um no outro. Nenhum dos dois conhece magia suficiente para fazer estragos. Mas aposto que ele esperava que você recusasse. E se eu agitar a minha varinha e nada acontecer? Jogue a varinha fora e meta-lhe um soco na cara, sugeriu Rony. Com licença. Os dois ergueram os olhos. Era Hermione Granger. Será que a pessoa não pode comer sossegada nesse lugar? Exclamou Rony. Gente, o Rony tinha dó nenhuma da Hermione. Hermione não ligou para o que ele disse e se dirigiu a Harry. Não pude deixar de ouvir o que você e o Draco estavam dizendo. Aposto que podia, resmungou Rony. E você não deve andar pela escola à noite. Pense nos pontos que vai perder para Grifinória se for pego. E você vai ser. É muito egoísmo da sua parte. E para falar a verdade, não é da sua conta, respondeu Harry. Tchau, disse Rony. Em todo caso, não era o que se poderia chamar de um final perfeito para o dia, pensou Harry. Muito mais tarde, deitado na cama sem dormir, percebendo Dino e Simas adormecerem, Neville não voltara do hospital ainda, com o punho quebrado, lembra? Rony passou a noite toda lhe dando conselhos do tipo: se ele tentar lançar um feitiço, é melhor você tirar o corpo fora, porque não consigo me lembrar de como se fecha o corpo. Havia uma boa chance de serem pegos por Filch ou por Madame Nori, e Harry sentiu que estava abusando da sorte, desrespeitando mais um regulamento da escola no mesmo dia. Por outro lado, a cara de deboche de Draco não parava de lhe aparecer no escuro. Essa era sua grande oportunidade de vencer Draco cara a cara. Não podia perdê-la. Realmente, o Harry é inconsequente demais, viu? Porque eu não ia deixar um enjoado do Draco tirar as minhas oportunidades de estar ali em Hogwarts, de poder ser expulsa por causa dele. Mas ele era uma criança, né? Eu sou uma adulta e eu consigo pensar racionalmente, mas os jovens, não.
11h30, Rony cochichou finalmente. É melhor irmos. Eles vestiram os hobbies, apanharam as varinhas e atravessaram os sorrateiros do quarto da torre. Desceram a escada em espiral e entraram na sala comunal da Grifinória. Algumas brasas ainda rutilavam na lareira, transformando todas as poltronas em sombras corcundas. Tinham quase chegado à abertura do retrato quando uma voz falou da poltrona mais próxima. Não posso acreditar que você vai fazer isso, Harry. Uma lâmpada se acendeu. Era Hermione Granger, de hobby cor-de-rosa e cara fechada. Só uma pausa. Essa cena não existe no filme, tá? Esse duelo que ele teve com o Draco. Então presta atenção, porque você não vai ter nenhuma memória dela no filme, nem você vai ter que imaginar tudo na sua cabeça. Você! Exclamou Rony furioso. Volte pra cama! Quase contei ao seu irmão, retorquiu Hermione. Percy, ele é monitor, ia acabar com essa história. Harry não conseguiu acreditar que alguém pudesse ser tão metido. Vamos, chamou Rony. Gente, eu não achei que agora aqui ela estava metida, não. Achei que ela estava agindo pelo bem da Grifinória. Ela teve outros momentos que foi mais metida. Hermione não ia desistir com tanta facilidade. Seguiu Rony pela abertura do retrato, sibilando para os dois como um ganso raivoso. Vocês não se importam com a Grifinória. Vocês só se importam com vocês mesmos. E eu não quero que a Sonserina ganhe a taça da casa. E vocês vão perder todos os pontos que ganhei com a professora Minerva por saber a troca de feitiços. Vai embora. Tudo bem, mas eu preveni vocês. Lembrem-se do que eu disse quando estiverem amanhã no trem voltando para casa. Vocês são tão... Mas o que eram, eles não conseguiram saber. Hermione se virara para o retrato da mulher gorda para tornar a entrar e se viu diante de um quadro vazio. A mulher gorda tinha saído para fazer uma visita noturna e Hermione ficou trancada do lado de fora da torre da Grifinória. Agora o que é que eu vou fazer? Perguntou com a voz esganiçada. O problema é seu, disse Rony. Nós temos de ir, senão vamos nos atrasar. Nem tinham chegado ao fim do corredor quando Hermione os alcançou. Não vai não. Vocês acham que eu vou ficar parada aqui esperando o Filch me pegar? Se ele nos encontrar, conto a verdade, que eu estava tentando impedir vocês de saírem e vocês podem confirmar. Mas que cara de pau, disse Rony bem alto. Calem a boca vocês dois, disse Harry bruscamente. Ouvi uma coisa. Era como se alguém estivesse farejando. Madame Nora? Murmurou Rony, apertando os olhos para enxergar no escuro. Não era Madame Nora, era Neville. Ah, não! Só para acabar com tudo o Neville, gente. O Neville é um azar em pessoa, não dá para levar ele, não. Estava enroscado no chão, dormindo a sono solto, mas acordou repentinamente assustado quando eles se aproximaram. Gente, ele estava dormindo no chão. Graças a Deus vocês me encontraram. Estou aqui há horas. Não consegui me lembrar da nova senha para entrar no quarto. Ai, meu nossa, gente, o Neville não acerta uma. Fala baixo, Neville. A senha é focinho de porco. Mas não vai lhe adiantar de nada agora. A mulher gorda saiu. Como está o braço? Perguntou Harry. Ótimo, disse Neville mostrando. Madame Pomfrey consertou na hora. Madame Pomfrey, gente, é a mulher que fica na enfermaria, tá? Que bom. Olha, Neville, temos de ir a algum lugar. Vemos você depois. Não me deixem aqui, pediu Neville, pondo-se de pé. Não quero ficar sozinho. O Barão Sangrento já passou por aqui 2 vezes. Ai, gente, eu ia morrer de medo de dormir nos corredores de Hogwarts de noite. Nossa Senhora. Se formos pegos por causa de vocês, eu não vou sossegar até aprender aquela poção do morto-vivo que Snape falou e vou usá-la contra vocês. Hermione abriu a boca. Talvez para dizer a Rony exatamente como usar a poção do morto-vivo. Mas Harry mandou-a ficar quieta e fez sinal para prosseguirem. Passaram quase voando pelos corredores listrados pelo luar que entrava pelas grades das janelas altas. A cada curva, Harry esperava topar com Filch ou com Madame Nora, mas tiveram sorte. Subiram correndo uma escada até o 3º andar e nas pontas dos pés dirigiram-se às salas dos troféus. Draco e Crabbe ainda não tinham chegado. As vitrines de cristal onde estavam guardados os troféus refugiam quando tocadas pelo luar. Taças, escudos, pratas e estátuas piscavam no escuro como lampejos prateados e dourados.
Eles caminharam rente às paredes, mantendo os olhos nas portas de cada lado da sala. Harry tirou a varinha da caixa para o caso de Draco aparecer de repente e começar a duelar. Harry tirou a varinha da caixa, não tirou a varinha da roupa? Que caixa? Levou caixa da varinha? Eu acho que isso aqui tá errado, hein? Acho que escreveram errado. Os minutos passaram vagarosos. Ele está atrasado. Quem sabe se acurvadou? Rony sussurrou. Então um ruído na sala ao lado sobressaltou. Harry acabara de erguer a varinha quando ouviram alguém falar e não era Draco. Vá farejando, minha querida. Eles podem estar escondidos em algum canto. Era Filch falando com a Madame Nora. Horrorizado, Harry fez sinais frenéticos para os outros três o seguirem o mais depressa possível e fugiram silenciosos em direção à porta mais distante da voz de Filch. As vestes de Neville mal tinham acabado de passar a curva quando ouviram Filch entrar na sala dos troféus. Eles foram rápidos mesmo, hein? Eles estão por aqui, ouviram-no resmungar, provavelmente escondidos. Por aqui, disse Harry, apenas mexendo a boca para os outros, e petrificados, eles começaram a descer uma longa galeria cheia de armaduras. Podiam ouvir Filch se aproximando. Neville. Já começou com o Neville, eu já tô achando que o Neville vai fazer alguma coisa. Neville, de repente, soltou um guincho assustado e saiu correndo. Tropeçou, agarrou Rony pela cintura e os dois desabaram em cima de uma armadura. Tinha que ser um Neville. A queda e o estrépito foram suficientes para acordar o castelo inteiro. Também, né? Imagina, no silêncio da noite, cai uma armadura de metal todinha no chão. Corram! Gritou Harry, e os quatro desembestaram pela galeria, sem virar a cabeça para ver se Filch o seguia. Fizeram a curva firmando-se no alisar da porta e saíram galopando por um corredor atrás do outro. Harry na liderança, sem a menor ideia de onde estava, nem que direção tomavam. Atravessaram uma tapeçaria rasgando-a e encontraram uma passagem secreta. Precipitaram-se por ela e foram sair perto da sala de aula de feitiços, que sabiam estar a quilômetros da sala dos troféus. Ixi, mas então eles correram pra caramba. Acho que os despistamos, ofegou Harry, apoiando-se na parede fria e enxugando a testa. Neville estava dobrado em dois. Chiava e falava desconexamente. Eu disse a vocês, falou Hermione, sem fôlego, agarrando o bordado no peito. Temos que voltar à Torre da Grifinória, lembrou Rony, o mais rápido possível. Draco enganou você, disse Hermione a Harry. Gente, não dá pra confiar gente igual o Draco, não. Esse povo aí, ó, só passa a perna. Não adianta querer ser corajoso com eles, não. Cair na ladainha deles, né? Tudo ladainha. Draco enganou você, disse Hermione a Harry. Já percebeu isso, não? Não ia enfrentar você. Filch sabia que alguém ia estar na sala dos troféus. Draco deve ter ido contar a ele. Harry achou que ela provavelmente tinha razão, mas não ia dar o braço a torcer. Vamos. Não ia ser tão simples. Não tinham caminhado nem 10 passos quando ouviram o barulho de uma maçaneta e alguma coisa disparou da sala de aula à frente deles. Gente, tudo no escuro. Ouviram o barulho da maçaneta e alguma coisa disparou em cima deles. Nossa senhora. Deu até medo aqui agora. Era o Pirraça. Menos mal, um fantasma, né? Não dá menos medo não, seu fantasma de noite em Hogwarts. Dá medo também. Avistou os garotos e soltou um guincho de prazer. Cale a boca, Pirraça. Por favor, você vai fazer a gente ser expulso. Pirraça soltou uma gargalhada. Passeando por aí à meia-noite, aluninhos? Que feinhos, vão ser apanhadinhos. Não se você não nos denunciar, Pirraça, por favor. Devia contar ao Filch, devia, disse Pirraça bem comportado, mas seus olhos cintilaram de maldade. É para o seu próprio bem, sabem? Saia da frente, disse Rony com rispidez, baixando o braço em Pirraça. Foi um grande erro. Ou seja, ele tentou dar um murro em Pirraça, acertar ele. Alunos fora da cama, berrou Pirraça. Alunos fora da cama no corredor do feitiço. Passando por baixo de Pirraça, eles saíram desembalados até o final do corredor, onde depararam com uma porta fechada. Acabou-se, gemeu Rony, empurrando inutilmente a porta. Estamos ferrados, é o fim.
Ouviram passos. Filch correndo a toda em direção aos gritos de pirraça. Ah, sai da frente! Hermione resmungou aborrecida. Agarrando a varinha de Harry, bateu na fechadura e murmurou. Alô, Romora! A fechadura deu um estalo e a porta se abriu. Eles se atropelaram por ela, fecharam-na e apuraram os ouvidos à escuta. Para que lado eles foram, pirraça? Era Filch perguntando. Depressa, me diga. Peça, por favor. Não me enrole, pirraça. Vamos, para que lado eles foram? Não digo nada se você não pedir por favor, disse Pirraça na sentinela irritante com que falava. Tá bem, por favor. Nada. Eu disse a você que não diria nada se você não pedisse por favor. E ouviram Pirraça voar rápido para longe e Filch xingar com raiva. Ele acha que a porta está trancada, Harry falou. Acho que escapamos. Sai pra lá, Neville. Neville puxava a manga do hobby de Harry fazia 1 minuto. Que foi? Harry se virou e viu muito claramente o que foi. Por um instante, teve a certeza de que entrara num pesadelo. Era demais depois de tudo que já acontecera. Não estavam numa sala, conforme ele supusera. Achavam-se num corredor, o corredor proibido do 3º andar, que o Dumbledore proibiu lá no início do livro, né? Proibiu os alunos de irem lá. E agora sabiam por que era proibido. Estavam encarando os olhos de um cachorro monstruoso. Um cachorro que ocupava todo o espaço entre o teto e o piso. Tinha 3 cabeças, 3 pares de olhos que giravam enlouquecidos, 3 narizes que franziam e estremeciam farejando-os, 3 bocas babosas, a saliva escorrendo em cordões viscosos das presas amarelas. Gente, então nessa cena o Neville tava lá também. Como vai ser diferente ver isso tudo na série, né? Estava muito firme, os olhos a observá-los, e Harry sabia que a única razão por que ainda estavam vivos era que o seu repentino aparecimento apanhara o cachorro de surpresa. Mas ele já estava se recuperando e depressa. Não havia dúvida quanto ao significado daqueles rosnados de ensurdecer. Harry tateou à procura da maçaneta. Entre Filch e a morte ficava com Filch. Retrocederam. Filch devia ter tido pressa para procurá-los em outro lugar, porque não viram em parte alguma. Mas nem se importaram. A única coisa que queriam era abrir a maior distância possível entre eles e o monstro. Não pararam de correr até chegarem ao retrato da mulher gorda no 7º andar. Chegando aqui na última parte, e aí eu já quero pedir pra você se inscrever se você ainda não é inscrito. Curtir esse vídeo, não esquece de curtir ele. Por favor, tô lendo aqui pra vocês. O que eu peço somente que vocês curtam, tá? E vocês gostaram aqui do meu suéter, da Grifinória. Eu comprei na Shopee, a qualidade dele é excelente. E eu vou colocar o link aqui embaixo, se você quiser comprar um também. E tem das outras casas também, tá bom? Outra coisa, se você tá acompanhando aqui a leitura sem o livro, se você ainda não tem os livros, eu coloquei aqui embaixo também o link para você comprar. Aqui na descrição tem um link com os livros da capa dura, que é muito boa e vai durar mais tempo. Só que se você quiser uma versão mais barata, tem os da capa mole, que é bonita também, tá bom? E eu tô contando tudo sobre a nova série de Harry Potter, então não esquece de acompanhar os vídeos que tá saindo todas as novidades sobre a nova série. Onde foi que vocês andaram? Perguntou ela. A mulher do quadro lá, que entra na sala comunal da Grifinória, a mulher gorda, perguntou pra eles. Onde vocês andaram? Perguntou ela, olhando para os hobbies que caíam soltos dos ombros e os rostos vermelhos e suados. Não interessa, focinho de porco, focinho de porco, ofegou Harry, e o quadro girou para frente. Eles entraram de qualquer jeito na sala comunal e desmontaram, trêmulos nas poltronas. Levou algum tempo até um deles falar alguma coisa. Neville, então, parecia que nunca mais voltaria a falar. O que é que vocês acham que eles estão querendo com uma coisa daquelas trancada numa escola? Perguntou Rony finalmente. Se existe um cachorro que precisa de exercícios, é aquele. Hermione tinha recuperado tanto o fôlego quanto o mau humor. Vocês não usam os olhos, vocês todos usam? Perguntou com rispidez. Vocês não viram em cima do que ele estava? No chão? Arriscou Harry.
Eu não fiquei olhando para as patas, estava ocupado demais com as cabeças. Essa fala no filme eu acho que é do Rony, mas foi o Harry que falou aqui no livro, ó. Não estou falando do chão. Ele estava em cima de um alçapão. É claro que está guardando alguma coisa. Ela se levantou olhando feio para eles. Espero que estejam satisfeitos com o que fizeram. Podíamos ter sido mortos. Ou pior, expulsos. Agora, se vocês não se importam, eu vou me deitar. Rony ficou olhando para ela de boca aberta. Não nos importamos. Qualquer um pensaria que nós a arrastaríamos conosco, não é mesmo? Mas Hermione tinha dado a Harry algo em que pensar quando voltou para a cama. O cachorro estava guardando alguma coisa. Que era que Hagrid tinha dito? Gringotts era o lugar mais seguro do mundo quando se queria esconder alguma coisa, com exceção talvez de Hogwarts. Parecia que Harry descobrira onde o pacotinho encalombado do cofre 713 tinha ido parar. Te vejo no próximo capítulo.